noite a todos. Prazer estar aqui no nosso exercício, né? Muito gostoso a gente estar juntos para as coisas que são mais importantes na nossa vida. A gente se junta para tanta coisa que não presta, né? E de repente se juntar para as coisas que são eternas, que são definitivas para a nossa vida, é uma decisão muito lúcida de encarnados e desencarnados. Os orientadores dizem que para cada encarnado que tem uma reunião como essa, tem cerca de 3 desencarnados fazendo uma plenária. Você imagina o que é a plenária do mundo espiritual, de trabalhadores e de orientandos que vêm até uma casa de oração. Não é só no espiritismo não, gente. Todas as casas de oração, especialmente onde prevalece um sentimento legítimo de comunhão com Deus, Deus está presente, conforme prometido pelo Cristo, que falou que onde 2 ou mais pessoas estivessem, Ele lá estaria. E Ele não falou assim, tem que ser evangélico, tem que ser católico, tem que ser espírita, né? A carteirinha, o rótulo não é o importante. O importante é com que sentimento, com que atitude as pessoas comparecem. Então, parabéns para todos aqueles que vieram até uma casa de oração qualquer, em qualquer lugar do mundo, cristã ou não, e porque está dando importância para aquilo que é realmente importante. Os nossos trabalhos, eles têm seguido esse livro, Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. É uma série chamada Série Fonte Viva. São 5 livros, nos quais, em cada um deles, cerca de 200 passagens evangélicas são estudadas de uma maneira precisa por Emmanuel. Então a gente recomenda que esse livro é um livro extremamente importante para todos nós que, apesar de tanto tempo sob a égide de Jesus, há tanto tempo como seguidores de Jesus, ainda não entendemos de verdade a palavra de Jesus. E não é só você, não tem ninguém para envergonhar e ninguém para acusar. Todos aqueles que estão encarnados hoje na Terra que não aprenderam. Se tiver um ou outro que já aprendeu, ele veio em missão. Como eu particularmente ainda não conheci ninguém nessa categoria, eu acho que o resto de nós, né, a turma, estamos todos alunos. A passagem de hoje é uma passagem do Evangelho de Mateus, muito conhecida, talvez a passagem mais conhecida do Evangelho, que diz assim: o que Deus uniu, o homem não separe. A gente conhece bem, né? Essa passagem é uma passagem que todo mundo sabe. Será? Todo mundo já ouviu, todo mundo sabe, é uma outra questão, né? Porque a gente ouve isso, lembra do quê? Lógico, todas as cerimônias de casamento católicas vão ter essa frase, que o que Deus uniu, o homem não separe. Mas, pelas instruções dos nossos companheiros espirituais, a gente já vem aprendendo com Cristo há mais de 40 mil anos, que é a idade que a ciência aponta para a humanidade na Terra. Aí, Maurício, você está equivocado, porque Jesus veio há 2.000 anos. Por que a gente pode estar aprendendo há 40 mil? Se você tiver curiosidade, um excelente livro para entender isso chama-se A Caminho da Luz, que fala que Jesus governa a Terra, preside todos os fenômenos de formação geológica da Terra há mais de 7 trilhões de anos. Quando a Terra era uma esfera de magma, nem a crosta tinha sido formada, muito menos a atmosfera, Jesus já presidia a organização da Terra, porque ele não é esse Messias que as religiões falam, que veio há 2.000 anos atrás. Ele é o governador da Terra, que preside toda a formação da Terra há mais de 7 trilhões de anos atrás. Então, 7 trilhões, 40 mil,
40 mil veio a humanidade, 7 trilhões ele já está trabalhando junto com os amigos dele, então ele já está aqui um pouquinho antes da gente, né? E ele disse, quando veio, sim, há 2000 anos atrás, ele legou essas palavras anotadas por Mateus, que Deus uniu, o homem não separe. E nós vimos entendendo e vimos aceitando essa interpretação que é comum até hoje, que fala do quê? Do rito do casamento, que fala da indissolubilidade do casamento. E com tudo isso a gente vai comendo isso, dizendo Jesus está presente na vida de um casal quando um sacerdote de uma determinada religião, dentro de um rito já amplamente consolidado, quando ele dá a bênção, é porque Deus está abençoando aquele casamento. A gente aceita isso como um fato dado. E também aceita que quando ocorre uma cerimônia como essa, ninguém pode separar aquela relação, aquele compromisso é indissolúvel. Como nós estamos no tempo, no lugar da fé raciocinada, a gente gostaria de fazer perguntas. E a pergunta é fantástica para tirar a gente do senso comum. Porque se só estão aqui na Terra aqueles que não conseguimos aprender ainda suficientemente a palavra de Jesus, mas a gente já sabe de cor. A gente já sabe de cor, mas ainda não aprendeu. Lembra do filósofo Beto Guedes? Numa música dele falava assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Ele deve ter feito palestra em algum centro espírita. Ele devia saber bem do que está falando, porque os artistas são inspirados. A gente pode achar que eles falam por eles, que eles são geniais, mas eles não falam só por eles, não. Aliás, a maioria de nós, quando fazemos o bem e o mal, somos inspirados pelo mundo espiritual. Então, o que será? Como questionar essa frase? Como entender essa frase? Será que dentro dela tem mais do que casamento? Tem mais do que os ritos, os mitos, os dogmas? Talvez sim. Será que o que Deus uniu é só o que os sacerdotes de uma certa religião abençoam? Cerca de 1 bilhão de católicos no mundo, todos os outros casamentos da terra bambu, pode acontecer qualquer coisa, não tem importância nenhuma, Deus não está nem aí. Será que é isso? Acho difícil que alguém ainda hoje acredite em uma coisa como essa. Só o que o sacerdote, dentro daquele rito que a gente gosta de ir, que antigamente a gente assistia, agora não assiste mais, né? A gente vai numa igreja hoje para casamento, fica vendo as costas dos fotógrafos e dos filmadores, que são muito interessantes, vamos convenhar, né? As costas de fotógrafos são muito bonitas. Vocês já repararam nisso? Você fica vendo as costas de um, as costas de outro, você vai falar: nossa, aquele lá tem umas costas assim, aquele tem umas costas assim. E você fica assistindo as costas dos fotógrafos, geralmente tem 2 ou 3, dos filmadores também 2 ou 3, e você fica avaliando. Enquanto o casamento está rolando, você ouve, mas o que você vê de verdade é esse triste espetáculo das pessoas na sua frente. Quando consegue pegar alguma coisa diretamente do casamento, você fala: nossa, nem eu. O que será que acontece? Quando é que Deus abençoa? Quando é que Deus une? O que será que Deus une de verdade? Deus é um rito, Deus tem um representante na terra. Será? Acho muito simpática a figura desse Papa atual. Acho que ele tem promovido algumas mudanças fundamentais. Mas infalível? Representante de Deus na terra, infalível? Quando ele mesmo já pediu desculpa, ele e os outros papas já pediram desculpa por muita coisa que eles fizeram. De que? Errado. Ah, é? Gente infalível faz coisa errada? Está meio estranho esse negócio. É claro que Deus está para muito além
de qualquer representante religioso e para muito além das religiões. Quem não conhece pessoa que se diz ateu e que é muito mais caridosa, muito mais próxima, muito mais solidária do que muito religioso? Quem não conhece? Ah, então tem uma diferença aí. Começou-se a entrar num terreno um pouco mais verdadeiro, um pouco mais autêntico. Aonde está Deus? Aonde não está Deus? Nós falamos de caridade, falamos de solidariedade. E João fala para a gente assim, na definição mais lúcida do que é Deus. Ele fala, Deus é amor. Aí a gente ganha uma lucidez muito grande para entender do que nós estamos falando. Ou o que o amor uniu, o homem não separe. Nossa, ficou completamente diferente. É ou não é? Que o que o amor uniu, o homem não separe. Quem não lembra de ter visto Romeu e Julieta? Romeu e Julieta, um casal de jovens que se amavam profundamente, vindo de famílias profundamente inimigas, adversárias, que se violentavam, se assassinavam há muito tempo. E eles não puderam fazer com que o amor se juntasse, porque os homens não permitiam. Para essa situação, assistindo Romeu e Julieta, Jesus falaria o quê? Que o que o amor uniu, os homens não separem. Não é perfeito isso? Quantos casamentos de conveniência? Nós estamos há poucas décadas na história humana, nós estamos há poucas décadas onde o instituto do casamento é regido pelo afeto. Vocês sabiam disso? Antigamente tinha mais novela das 6, que era de época, e a gente sabia mais disso, que os casamentos eram arranjados. Mal nascia a criança, eles esperavam um tempo para vingar, porque a mortalidade infantil era muito grande, eles esperavam um tempo para ver se a criança ia vingar. Vingou, já fazia o acerto entre as famílias tradicionais, isso família de classe média e classe alta. Ou seja, os pais já decretavam que eles se amavam. Não é isso? Não tinha nenhuma importância o amor. Era um casamento de conveniência, era uma associação, era uma sociedade patrimonial. Vocês nunca pensaram na relação semântica que existe entre patrimônio e matrimônio? Patrimônio e matrimônio são dois lados de uma mesma moeda. Só se fazia o matrimônio em função do patrimônio. É claro. Isso rolou por muito tempo. Hoje não existe mais, não é verdade? Mas eu estava falando novela das 6, novela direto, 200, 300 anos atrás. Hoje a humanidade privilegia o amor legítimo. Ninguém mais pensa no patrimônio, não é verdade? Bom, vamos deixar essa parte, né? Vamos voltar para essa questão. O que Deus uniu, o que o amor uniu, o homem não separe. Então, existem duas dimensões, o que é divino e o que é humano. E essas duas dimensões são importantíssimas de nós decifrarmos, de nós entendermos, não só para o casamento, mas para toda a nossa vida. Muitos sábios da antiguidade, muitos cientistas da atualidade já desvendaram que nós temos dentro de nós dois eus, pelo menos. O eu superficial, o eu de conveniência, chamado por alguns de máscara, chamados por eu de persona, chamado por Sigmund Freud de ego. Você é o ego? Claro que sim. Você vai se apresentar em qualquer lugar, você fala que você é quem? Você dá seu nome, seu sobrenome, onde você é nascido, a sua profissão. Isso tudo é você. Claro, você é uma pessoa de uma raça, de uma nacionalidade, de um credo, de uma faixa etária. Você é isso.
Essa é a grande ilusão humana em que a gente vive mergulhado nela. É baseado nisso que as pessoas têm conflitos raciais, conflitos étnicos, conflitos nacionais, conflitos religiosos, guerra dos sexos, guerra de classes, luta de classes. Você tem tudo isso, o conflito humano, toda a vida humana praticamente é baseada na ilusão de que nós somos o ego. E assim a gente vive essa pantomima, essa ilusão, brigando uns com os outros. E parece que esse é o sentido da vida. Guerra dos sexos, luta de classes, santos e coríntios, e a gente vai por aí afora. Nossa, tem coisa mais importante. Quando a gente estiver para morrer, quando a gente olhar para o médico e ver que a gente olha para ele baixa os olhos, quando a gente olhar para os parentes e ver todo mundo cheio de lágrima, a gente vai pensar na decisão dos Santos Coríntios de 1900 não sei quanto, não é verdade? É isso que a gente vai pensar? No final da novela, na briga que você teve na sua família porque você tinha um carro novo e o seu cunhado não tinha ainda e ele desmereceu o carro novo que você comprou, falando que esse carro que você comprou está fora de linha já. Essas coisas que acontecem em Natal, né? E você vai lembrar disso, é disso que você vai estar embebido, não é verdade? Quem você vai pedir vai ser o cunhado para acabar de levar, de tirar a satisfação, não é isso quando você estiver morrendo? Claro que não. Existe para todo mundo uma hora da verdade. E na hora da verdade vai se revelar o quê? A verdade de nossas vidas. Toda essa ilusão, essa papagaiada, isso que para nós é o mais importante da vida, vai se revelar nada. Quem você vai chamar nessa hora? Mamãe, filho, afetos. Seus grandes afetos, se já tiverem falecido, se chama do mesmo jeito, viu, gente? Tem importância, não pode chamar, eles vão estar lá. Chama a mamãe, chama a vovó, chama a titia, chama um cônjuge querido, um filho que já morreu. Todos eles vão estar lá em mutirão. E você vai estar chamando o quê? Por trás disso tudo. Por trás de todas essas pessoas, até o suicida, quando se joga num prédio, ele grita: mãe! O que você está chamando na hora H, na hora da verdade? Na hora da verdade resta o que nas nossas vidas? Por trás de todas essas relações está um pedido. O pedido de uma criança pelo amor. Eu quero um colo da mamãe, eu quero um colo da vovó, eu quero um colo de Maria, eu quero um abraço de Jesus, eu quero estar no seio de Deus. Tudo isso se resume a amor. Não precisa fazer discussão filosófica, teológica, de qual é o valor mais importante da vida. A prática, a tua prática, a nossa prática vai dizer isso. Só existe uma coisa verdadeiramente importante na vida. Só no resumo, você resume, você luta por 1000. Mas a única coisa que vale é o amor. É para isso que nós estamos aqui. Quando numa das pegadinhas que fizeram para Jesus, eu sei, não tinha pegadinha naquele tempo, não tinha SBT filmando. Eu estou falando é que a armadilha, a arapuca, era montada contra Jesus para pegar ele em erro. E numa sociedade como a judaica, que tinha 400 regras, saber qual é a mais importante é fácil? Qual é o artigo de lei mais importante que tem no Brasil? Difícil, até um jurista teria dificuldade para responder. Por quê? Quantas são? Quantos artigos de lei você tem no Brasil? Sei lá, milhares. E naquele tempo tinha centenas de regras religiosas, e mesmo dos 10 mandamentos. Você saberia dizer qual é o mais importante? Não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, não matar, não... Qual é a mais importante dessas regras? Agora Deus cuida das coisas. Pois é, você já sabe o que vocês pularam. Tudo bem, pular essa parte é importante, que nós somos cristãos, ou queremos ser, e nós precisamos saber qual é o cerne do Evangelho. Bacana. Mas, ao tempo de Jesus, perguntar isso matava qualquer um.
Vamos perguntar isso para ele, porque ele vai se quebrar todo e não vai saber responder uma alternativa. Se ele pode responder uma coisa que não é da lei, não é de Moisés, não é dos profetas, e aí a gente vai pegar, denunciar e poder matar. Beleza, arrumamos um maracuca. Mestre, ele começa puxando o saco. Você sabe que a arapuca começa pelo giro? Então eu estou trabalhando numa escola, estou trabalhando no meu trabalho, eu preciso fazer um cartaz, mas não estou muito afim de trabalhar. Aí eu chego para ele e falo assim: você que tem uma letra fantástica. Nossa, ou então eu quero fazer uma festa de final de ano, tem muito prato para fazer, e eu começo a elogiar os pratos das pessoas da família. Nossa, você faz isso muito bem, faz isso. Beleza, já livrei um. Aí pega outra, faz aquilo, e aí você vai conseguindo montar a tua ceia na base do elogio. E eles começaram assim com Jesus também: mestre, você que é sábio, você que é isso e aquilo, fala pra gente, qual é o mandamento mais importante? Aquele foi um momento solene da humanidade, da história da humanidade. Ele poderia responder 1000 coisas e daria para nós parâmetros os mais complicados. E ali ele falou: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tivesse que resumir em uma palavra: amor. O sentido da vida é aprender a amar. Tudo que acontece na tua vida te chama para o amor. Como é que é? Eu estou doente. Como é que a doença me chama para o amor? Ora, quando chega a doença na vida de alguém, qual é a primeira coisa que ele lembra? De Deus. O cara não rezava há mó tempo, sabe? Deus ouve lá a prece da pessoa e fala: nossa, Maurício, quanto tempo! Caramba! Tava uma seca danada, nem sabia que você ainda sabia falar Pai Nosso, você não lembra o Pai Nosso, irmão. Pois é, a gente faz isso. Então a primeira coisa que a doença chama, você está numa cama de hospital, está lá numa enfermaria, aí acorda no dia seguinte, a cama do lado está vaga. Enfermeira. Pois é. Diante disso, emergem as verdadeiras prioridades da vida. Quem vai eu sei que tem gente que vai em velório e fica lembrando da bolacha que tem, fica olhando a viúva, especialmente assistir a viúva é muito importante. A gente assiste a viúva, fica olhando, será que ela está chorando o suficiente? Tem outra mulher chorando mais? E aí já começa a especulação. Peraí, isso aí está chorando muito. O que será? Está chorando mais que a viúva? Eu sei que tem gente que perde oportunidade. Nós estamos aqui porque nós somos especialistas em perder oportunidades. A gente ri dos outros, mas nós estamos rindo de nós mesmos, viu, gente? Nós estamos rindo da gente mesmo. Mas a gente pode ir para um lugar de morte, um cemitério, um velório, e fazer perguntas fundamentais. E a minha vida? Será que eu tenho aproveitado a minha vida? Olha só, fulano estava vivo até semana passada, foi para o hospital, já está morto. Como as coisas passam rápido, será que eu tenho dado importância para as coisas que são importantes? Tem gente que aproveita velório. Excelente oportunidade educativa. As dores chamam a gente para Deus. Eu sei, nem todo mundo. Se todo mundo que sofresse tivesse uma casa de oração, cada uma precisava ser um estádio de futebol e não dava conta. Muita gente sofre e mesmo assim, eu me resolvo sozinho, eu sou bom, tá bom, ok. Deus nos ama em liberdade e a gente pode dormir espiritualmente por quanto tempo quiser. Ele trouxe a gente para acordar. Ele trouxe a gente, os 7 bilhões de almas que estão aqui por um único motivo: Deus acredita em nós. Deus acredita que essa vida vai ser suficiente para a gente despertar, aprender e não precisar ser convidado a se retirar da terra. Ninguém vai para o inferno, ninguém vai, como muita gente pensa, ninguém vai para nenhum caminho irreversível.
Mas a transição planetária está em curso, já está acontecendo, já tem milhões e milhões de almas afetas ao planeta Terra que já estão em processo de transporte para outros planetas. E de lá eles vão poder aprender, vão ter o respaldo do amor. Deus está presente em todo o universo, nunca se perde chance. Talvez alguns deles voltem até para a Terra, ainda há tempo de retornar para a gente. Mas, se a pedagogia não deu certo numa escola, quem já não fez isso com o filho? Se não dá certo numa escola, você transfere. É isso que o Papai do Céu faz. Os repetentes, nós estamos repetindo há quanto tempo de ano? Em 40 mil anos não aprendemos ainda que o amor é a coisa mais importante, que o amor está por trás de todas as coisas, que o amor é o sentido da vida. Aprender e falar, fazer palestra, eu também já aprendi. Isso é fácil. E na vida? Na vida, se vocês soubessem, né, lá em casa, se tivesse, né, uma câmera, vocês iam ver assim, ele está falando, mas ele também não aprendeu. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu estou falando, mas eu ainda não aprendi. Minha esperança é que de tanto falar, de tanto buscar isso, eu consiga perceber um pouco mais. Mas o que será então? Qual é esse sentido? Como é que ele se manifesta? O que é que Deus uniu? Tudo. O que Deus uniu de verdade no universo? Tudo. Ah não, Maurício, é mentira, está tudo fragmentado. O homem é diferente da mulher, as raças são diferentes, os países são diferentes, as cidades são diferentes. Dentro de São Vicente, o pessoal assim da área continental. A gente fragmenta tudo. Nas famílias, tem gente de família, agora o Facebook ajuda muito isso. Você encontra pessoas que são da sua família e que vocês nunca conversaram, nem sabia que existia, não é verdade? Por quê? Porque a gente separa, a gente coloca muro, tudo fragmenta. Tudo a gente fragmenta. Então como é que você vai me falar que Deus é tudo? Pois Deus é tudo. Tudo originalmente está unido, mas a gente gosta de separar. A gente vive na ilusão e gosta de separar, gosta de divergir, gosta de hierarquizar. Ah não, se há diversos times de futebol, tem um que é melhor, o meu. Se há sexos e opções sexuais, antigamente eram dois, né? Mas hoje tem um. Se tem diversas opções sexuais, qual é a melhor? A minha. E quem não for da minha, eu posso perseguir, brigar, menosprezar, humilhar. Classe social. Uma pessoa que está um pouquinho remediada já fala assim, a sociedade dá oportunidade para todo mundo. Quem não consegue a sobrevivência é porque não é capaz, ou porque não gosta de trabalhar. É vagabundo. Pobre é vagabundo. Vocês nunca ouviram isso, né? E a gente vai segmentando e hierarquizando. Eu sou melhor, eu sou mais importante, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós adoramos fazer isso. Mas essa separação é de Deus? Não. Todas essas separações e a lei das vidas sucessivas explica isso maravilhosamente. Você não é mulher, você não é homem, você não é branco, você não é negro, você não é brasileiro, você não é vicentino, você não é nada do que você pensa que é. Nada, 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 nada. Já imaginou isso? Ah, mas você em outras vidas, você na próxima vida vai ser o quê? Você tem certeza? Você sabe o que você vai ser na outra vida? O que você já foi em outras? Isso é por quê? Porque os corpos que nós usamos são roupas. Que você usa uma roupa, vai para um lugar, depois você troca, usa outra. E a gente se identifica com a roupa, a gente acha que a gente é a roupa. Nós não somos a roupa que nós estamos usando. Nós temos um eu profundo. E esse eu profundo, que na oposição com Freud, que falava do ego, Jung, que comungava e disputava com ele uma série de questões da psicologia, falava do self. Nós temos um eu profundo, que a gente pode em outras línguas falar que é a fagulha do Criador em nós. Nós somos, como é que Jesus falou? Vós sois deuses. E quando ele falou isso, a gente fala, não, aí o barbudinho delirou, né? Pelo amor de Deus.
Você vai no manicômio, você acha a gente quer Obama, a gente quer Dilma, a gente quer qualquer coisa, mas Deus não. Quem acha que é Deus aqui? Alguém acha que é Deus? Jesus falou que é. Quem está certo? Você ou Deus? Você ou Jesus? Jesus falou que nós somos deuses. Você acha que não é? Quem está certo? Propaganda enganosa? Vamos no Procon? Vós sois deuses. Você é Deus? Ou não é? É uma perguntinha para fazer. Nós somos deuses. Nós não estamos deuses, é claro. Não sei nem caminhar em cima de mar, não sei curar as pessoas, não sei amar universalmente as pessoas. Eu amo com cerquinha. Como é que é amar de cerquinha? Você faz oração por quantas pessoas? 3, 4, 7, 10, 15. Quantas pessoas tem na Terra? 7 bilhões. Encarnados. Desencarnados tem mais 20. Deus reza, trabalha e ama 27 bilhões de pessoas. Você reza por 15 e acha que está bacana. Essa é a diferença que tem entre você e Jesus. 7 bilhões para 15. Tem terreno para a gente ganhar ainda? Essa é a diferença entre nós e Ele. Mas, essencialmente, aqui dentro, no mais profundo de nós, nós somos iguais a Ele. Ele disse para os discípulos: vocês farão tudo o que eu fiz e mais. Você já se imaginou fazendo tudo que Jesus fez e mais do que Ele? Quem já se imaginou fazendo isso? Ninguém. Mas Ele falou que vai. Ele, Jesus, falou que nós vamos fazer isso. De novo, nós somos cristãos e não acreditamos no Cristo. Não é interessante isso? Nós somos deuses. Dentro de nós está a fagulha do Criador na criatura. E essa fagulha chama-se amor. Nós temos dentro de nós, em potencial, a capacidade de amar o maníaco do parque como a gente ama a nossa mãe. O Cunha, a Dilma, como você ama o seu filho. A sua sogra? Não, essa parte é então, nós temos o potencial de nos unirmos a tudo pelo amor. A minha avó era unida com todas as plantas pelo amor. Tem gente que gosta de planta aqui? Maravilha! Tem gente que gosta de animal aqui? Isso é o que? Pode ser exercício para o amor. Planta, animal, filho. Ah não, filho é certeza. Filho é o amor mais puro, não é nada. A gente ama os filhos assim, ó. A gente quer que os filhos façam o que a gente quer. A gente joga na cara o amor que a gente tem pelos filhos. O amorzinho da gente, o amor de cerquinha da gente se expressa no que a gente acha que é o mais puro. Mas são exercícios de amor. Os conflitos, as pessoas que você não vai com a cara, são exercícios de amor, são convites de amor que a vida está fazendo para você. Você pode olhar tudo que você vê como problema como solução. Aí está a felicidade da vida. Não é a felicidade que a gente acha que é não ter problemas. Ao contrário, é ter problemas, mas é encontrar neles a cura, o aprendizado, a transformação das nossas almas. Isso pode fazer a gente ser feliz esse ano já, amanhã já, hoje à noite. Ah, por quê? Por não ter problema? Não. Prometo para vocês que em 2016 vai ter corrupção, vai ter terrorismo, vai ter violência urbana, vai ter conflito na família, vai ter doença, vai ter problema de grana. Tudo que você pediu para não ter, vai ter. Mas eu prometo para vocês que o dia que a gente conseguir olhar as coisas como oportunidades de Deus, como caminhos que Deus nos oferece para aprender a amar, a ser solidário com toda a terra, com toda a humanidade, cada vez mais,
Você reza pela sua sobrinha, você reza pelo teu filho, você reza pela tua mãe e reza por todas as outras idosas, por todos os outros jovens que estão procurando emprego, inclusive aqueles que vão concorrer com o teu filho na vaga. Você reza por todo mundo que vai fazer o Enem, inclusive os que estão competindo com o teu filho. É possível isso, gente? É possível nós sairmos do amor de cerquinha para um amor cada vez mais amplo. Isso é um exercício que se faz pela oração, que se faz pelo olhar, que se faz em cada conflito da vida. Ninguém está contra nós. Se Deus é a nosso favor, quem será contra nós? Pergunta o Velho Testamento. Nada é oposição a nós, nada é contra nós. Tudo que vem você pode transformar e perceber porque é o caminho, o convite do amor. Visto dessa forma, o que pode te afetar? O que pode te deprimir? O que pode te derrotar em 2016? Nada. Nada. Tudo pode ser uma chance de aprendizado para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Depende de você. Era esse o desafio que Jesus fazia depois de cada aprendizado, cada lição que ele dava. Ele falava para a gente lá atrás e repete para a gente hoje, os papagaios ficam repetindo o Evangelho. Quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, que ouça.